Sejam muito bem-vindos e a gente vai falar agora das tendências do setor bancário pós-aceleração digital, né, e a projeção do uso dos canais digitais na adoção das novas tecnologias. Hoje de manhã a gente já teve aqui um grande panorama dos investimentos do setor, com os dados da pesquisa Febraban de tecnologia bancária de 2022, realizada em parceria com a Deloitte. 100% dos bancos participantes do estudo apontaram que as tecnologias voltadas a cybersecurity e inteligência artificial estão no topo da prioridade dos investimentos. O levantamento revela ainda que, para 78% dos bancos, a análise e exploração de dados obtidos via Open Finance também são uma prioridade neste ano, ao lado da transformação cultural das instituições financeiras. E para debater esse cenário de investimento, o protagonismo do setor em inovação e os principais impactos à sociedade, eu convido aqui os especiais líderes que hoje fazem essa transformação no mercado bancário. Cláudio Salituro, vice-presidente de tecnologia da Caixa Econômica Federal. À vontade. Luiz Bittencourt, CIO da First Tecnologia Santander Brasil. Marcelo Cavalcante, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil. E Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco. Olha, a gente fez um combinado aqui antes de começar, aqui a gente estava debatendo aqui no backstage. A gente sabe que está chegando no terceiro dia de Febraban Tech, perdão. Terceiro dia cansativo, depois do almoço, mas a gente promete que não vai deixar ninguém dormir, tá? Bom, para abrir esse bate-papo, a gente aqui tem uma pergunta. Uma pergunta aqui, em primeiro lugar, agradecer aqui a presença de vocês em nome da Febraban, né? E para abrir esse bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta para todos aqui da roda, e o tema é: o setor bancário ele está em uma evolução tecnológica contínua. Os clientes já se acostumaram com o ritmo acelerado da inovação, e os bancos continuam a ampliar essas fronteiras da tecnologia, né? Então, assim, já se tornou um padrão da indústria proporcionar a melhor experiência para os clientes nos canais digitais e a eficiência no meio de digitalização das operações, levando aí o setor a explorar uma série de temas que complementam as estratégias de investimento em tecnologia, né? A gente teve uma agenda muito bem sucedida com o Pix, e hoje a gente está aqui no momento de estabilização e ampliação do Open Finance. Bom, então a pergunta para vocês é: quais são as novas oportunidades que poderão ser agregadas na perspectiva do cliente e da sociedade, considerando essa realidade que possibilita o aumento da interoperabilidade do ecossistema financeiro e como garantir a confiança para os nossos clientes? Bit, podemos começar por você? Aqui a gente combinou também de se chamar como as pessoas conhecem a gente, né? Então, Bit, você pode começar essa? Posso sim. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou me sentindo no metaverso aqui, então... Bom, obrigado. Bom, muito feliz de estar aqui. Obrigado, pessoal, todos presentes aqui nesse evento espetacular da Febraban Tech, depois da pandemia, né? Então, Salituro, Edilson, Guerra, Marcelo, um super prazer estar aqui. Antes de falar das oportunidades que apareceram na pesquisa, né, eu queria falar rapidinho aqui sobre as velhas oportunidades da nossa indústria, né? Então, quando a gente fala de mergulhar na digitalização e na inteligência artificial para melhorar a experiência do cliente, a primeira coisa que a gente começa a perceber que a gente tem que falar a linguagem do cliente, né, o português. E aí vem protocolo, contestação, multas, contratos, cláusulas, né?
E esse é o Bancarez. Um que eu gosto muito é o endosso. Endosso. Você trocou de carro e você tem que endossar a sua apólice para o novo carro. Aí o cliente vira assim, adoçar o quê? Você vai adoçar o quê? O meu é com gelo, viu? Porque esse é o Bancarez, né? Então, quando a gente mergulha, a gente percebe que a nossa inteligência artificial não vai conseguir trabalhar com todas as combinações de adoçante para a sua apólice, né? E você fala apólice, hoje em dia, na época de vacina, também acho que é uma nova vacina que está por aí, né? Mas o que fica claro, e aí que é a beleza da coisa, né? É a tecnologia e a nossa jornada ajudando a transformar o negócio. Por quê? Porque não adianta você querer asfaltar a estrada de terra, né? Nós precisamos simplificar para dar transparência e clareza para o cliente, né? Sem letrinhas pequenas, sem asteriscos, sem cláusulas, sem condicionantes, para que o cliente entenda primeiro, de forma intuitiva, o que ele vai fazer nos seus produtos, canais de serviço. Então, a digitalização ela fica muito evidente nos canais digitais, mas a tecnologia que nós colocamos, e todos nós estamos fazendo isso, é evidente a necessidade da distribuição, né, em todos os nossos canais digitais, lojas físicas e canais remotos, para você, não só para o cliente, mas para as milhares de pessoas que estão de frente para o vento ali, seja uma inteligência artificial ou seja um humano, né? Então, se você não simplifica, não muda o seu produto, não muda o seu canal e continua com toda aquela complexidade, não adianta a tecnologia vir, né, para tentar melhorar uma experiência do cliente, que é uma situação muito difícil. Aqui eu trouxe a minha camisa da First dentro dessa sacola. E ela é um antigo malote lá nosso, a gente já eliminou o azul e o vermelho, ainda tem o amarelo e o verde, que vão todos os dias cheios de papéis entre todas as nossas agências, né? Mas hoje ainda bem que o malote vai dia sim, dia não. Mas o que está ali dentro? São clientes que não estão sendo atendidos na hora, porque ainda tem um processo, tem um carimbo, tem alguma coisa. E quando o malote volta, é o cliente que fica esperando, né? Então, é isso, Edilson, que a gente está falando, de melhorar toda a distribuição e muita tecnologia, mas se você não mudar o negócio, não simplificar, né, a gente não vai conseguir melhorar a experiência do cliente. Legal. Salituro, e a tua opinião sobre isso? Eu acho que está muito em linha, né? Primeiro, boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui, principalmente com esse grupo aqui, né? Literalmente gigantes, né? E estar aqui com todo esse público aqui assistindo a gente. Eu acho que, na minha cabeça, essa geração pensaria que a pandemia seria antes e depois da pandemia, né? Mas eu acho que vai ser marcada por antes e depois do Pix. O Pix está sendo um divisor de águas e está trazendo diversas oportunidades e abrindo assim, um leque de negócios novos e um repensar disso tudo. E junto com isso, no caso da Caixa Econômica, né, e está um pouco em linha com o que a gente acabou de ouvir, a Caixa Econômica, durante a pandemia, nós tivemos a oportunidade de abrir um espaço muito grande para os invisíveis, né? Trouxemos 38 milhões de pessoas para o sistema bancário. Pessoas que sequer, né, eu tive essa experiência pessoal, uma moça virou para mim e falou assim, sacando dinheiro, né? Não estou falando nem usando o aplicativo, né? Mas sacando dinheiro, ela virou para mim e falou assim, eu nunca usei um ATM. Uma moça de 30 e poucos anos. E aí eu ensinei ela a usar ATM, naquele momento eu me senti muito empoderado, porque eu estava ensinando uma pessoa a usar um ATM, veja você. E aí depois que ela sacou os R$600, ela tinha direito a 1.200, ela falou, agora que eu já sei, eu vou sacar os outros 600. Então é disso que a gente está falando, né? Existe uma população que está entrando nesse mundo novo, nesse mundo digital, no banco, a alfabetização digital é uma coisa importante. Ainda temos clientes mais tradicionais que precisam do papel, querem ainda sentir
né, e tem uma dificuldade, e a gente tem que caminhar com esse cliente, mostrando que pode ser feito de forma diferente, através do WhatsApp, de mandar um documento, enfim. Então, nós temos diversas oportunidades no mercado, mas eu acho que passa muito pela mudança da cultura, né, e trazer o cliente junto com esse movimento. Não adianta ter só tecnologia. Se o cliente não entender, se a gente não entender o que o cliente quer, e cada segmento, cada banco, cada cliente tem a sua dificuldade, né? No caso da Caixa, que é um banco social, a gente tem que entender que é uma população mais carente. Não adianta fazer uma jornada complexa, tem que ser algo simples, tem que falar o português, tem que falar a linguagem daquele cliente, é coisa muito específica. Então não adianta querer fazer algo assim muito sofisticado no primeiro momento, né? Então a gente está numa fase agora de entender que essas pessoas agora já deram um passo dentro do mundo digital, tá certo? E agora a gente tem que buscar novos serviços, né? Vem o Op Finance aí, que vai ser um processo que precisa amadurecer de forma mais gradual. A gente vai precisar entender esse mundo novo, respeitar o cliente para que ele possa, de fato, passar para um outro nível, um outro estágio, né? E aí sim, eu acho que a gente vai completar dentro desse sistema financeiro que é bastante robusto, né? Desde o tempo da compensação eletrônica, né? Chegando agora ao Pix. Então nós temos uma infinidade de oportunidades nesse cenário. Legal, Solitura, obrigado. E Guerra, qual a tua opinião sobre isso? Legal, Edilson. Obrigado, prazer estar aqui. Edilson, Solitoro, Bit, Marcelo. Obrigado a todos aqui na audiência. Só queria deixar uma reclamação formal, porque o Bit trouxe fã-clube. Não sabia que podia contratar fã-clube. Próxima vez eu vou contratar. Você reparou também, né? Eu senti, tem alguma coisa. É o que a gente estava né? comentando aqui. Né? Exato. Mas tudo bem. Ele já entrou sendo soldado aqui, você viu? É isso, não, e vamos combinar, né? Não pode ser. Ih, soltou aqui. Pro Bittencourt é meio esquisito, não pode ser, mas tudo bem, vai. A gente deixa isso de lado. Brincadeiras à parte, gente, muito legal a energia de vocês aí brincando com o Bit, muito legal de ver. Eu acho, Edilson, assim, falar de futuro é sempre complexo, né? Eu costumo dizer que a gente faz aquele exercício de futuro e quando chega lá você só passa vergonha, porque o que você falou não acontece, né? Mas vamos tentar tomar o risco aqui, ouvindo tua pergunta. Quando a gente para analisar o que está acontecendo, que você deu o exemplo de Pix e de Open Finance, essa mudança que a gente está vendo é uma mudança, eu concordo demais com os dois, pró-cliente, mas acima de tudo, a gente está entregando para as diversas empresas, não só para a gente, bancos, informações e dados que permitem que as empresas entendam muito mais sobre esse cliente. Então, o que a gente vai acabar vendo para frente é uma competição muito interessante para as pessoas, porque todo mundo vai ter a possibilidade de oferecer o serviço a partir do cliente. Não olhando o relacionamento do cliente com você próprio, mas sim olhando a vida completa do cliente. Isso permite que cada empresa possa ser criativa para oferecer soluções além da indústria, inclusive. Nada impede que a gente comece a criar soluções além da indústria financeira, lógico, oferecendo produtos e serviços que façam sentido, que estejam próximos da indústria, e outras indústrias também comecem a oferecer produtos financeiros. Eu acho que quem ganha com isso são as pessoas, quem ganha com isso são os clientes. Porque, de fato, a gente vê cada vez mais as empresas se esforçando para se aproximar, para se colocar no lugar das pessoas, entender a dor que elas têm e usar criatividade, usar metodologia em escala para criar produto novo, para gerar valor para as pessoas. É isso que vai fazer diferença. Então, de novo, brincando aqui que a gente está fazendo exercício de futurologia, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ver em escala maior produtos surgindo, com muita inovação, porque esse acesso à informação para entendimento de comportamento do cliente vai ser cada vez mais democratizado. É isso que está acontecendo. Então, naturalmente, a gente vai ver muita coisa nova acontecendo nestas empresas, nestes bancos e também em outras. Legal, Guerra, obrigado. Marcelo, qual a tua opinião? Vamos ver o que sobrou para mim, né? Queria primeiro cumprimentar Edilson, Salitu, Guerra, né? Os responsáveis por fazer talvez a tarefa mais difícil da tecnologia, que é gerir tecnologia na indústria financeira, né? Que é uma aplicação muito crítica, de muita responsabilidade, enfim. Na questão de canais digitais, eu queria me prender a essa questão, que talvez seja um grande mantra no Banco do Brasil,
de buscar alternativas de atendimento ao cliente naquilo que for possível, né? E até ontem, curiosamente, a gente falava sobre um desenvolvimento que a gente fez no Banco do Brasil, e essa de passar vergonha, né? Que a gente investiu bastante em TV digital e consoles de videogame. Inclusive, a gente trouxe esses projetos aqui, não no Febrabantec, mas no SEAB, e eles receberam vários prêmios, né? Assim, todo mundo pensava que ia decolar e não decolou, né? Até ontem o Rodrigo Molinari, diretor de tecnologia do banco, comentou: talvez seja o único projeto de tecnologia no mundo que tem mais prêmios do que usuários ativos, né? Eu falei assim, não deu certo. Agora, é fato. E o SEAB premiou fortemente essa iniciativa, né? Mas vamos lá. A coisa não deu certo, mas disso veio uma série de experiências para a gente, né? Todo o framework que a gente tem no Banco do Brasil hoje de atendimento nesse mundo mais moderno, né? Web, aplicativos, enfim, WhatsApp, vem dessa iniciativa que a gente desenvolveu lá no passado, né? Então sempre vem um aprendizado positivo, né? Ainda que não dê certo, vem coisa boa. E falando do atendimento de canais digitais, a gente entende que cada canal tem uma vocação natural de uso pelo cliente. Tem cliente que prefere um canal, tem cliente que prefere outro, enfim, cada um deles tem talvez uma performance melhor a depender do produto. Falando de WhatsApp, né, em junho a gente lançou um empréstimo via WhatsApp. Eu vi que o Itaú lançou algumas semanas atrás, enfim. Mas o que surpreendeu a gente, antes do produto ser lançado, já tinha contratação de WhatsApp. Porque a gente botou a solução no ar, ia divulgar, e já teve cliente que interagiu de alguma forma, sei lá como. Dinheiro, empréstimo, e o bot ofereceu um empréstimo para ele e ele contratou, né? E além disso, né, esse canal, ele não está roubando, não é rouba-motinha, não está roubando de outros canais. Ele criou um novo canal. 74% dos empréstimos que a gente concedeu via WhatsApp desde então são de clientes que nunca contrataram empréstimo do Banco do Brasil. Então cria novas oportunidades. Que nem o Pix, né? O Pix a gente achava que ia acabar com cartão de crédito, cartão de débito, ele criou um novo segmento, né, de pequenos pagamentos, enfim. Essa semana também a gente lançou adesão ao Open Bank via WhatsApp, né? E para nossa surpresa, a gente teve mais adesões ao Open Bank via WhatsApp, segunda, terça e quarta, do que a gente teve no início do lançamento do Open Bank. É uma jornada difícil, complexa, né? A adesão ao WhatsApp tem vários passos, você tem que cumprir, tem que se autenticar nos outros bancos, enfim. Mas a gente conseguiu uma aceitação impressionante, né? Então, assim, a gente está sempre prospectando que tipo de canal, seja físico ou seja digital, aqui a gente está falando especificamente de digital, pode trazer algum tipo de vantagem para o nosso cliente, né? Num atendimento mais personalizado, mais humanizado. Lá no nosso stand, eu sei que o evento está acabando, quem tiver chance, tiver curiosidade de conhecer, a gente tem a nossa experiência de metaverso, a gente está presente no metaverso. Lá a gente também tem a questão dos gamers, né? A gente está presente no Roblox, está presente no GTA, que a gente acredita que em alguns anos, e aí vamos fazer apostas para o futuro, a gente vai ter um atendimento forte nesses ambientes, né? Então a gente está experimentando isso lá no nosso stand para quem quiser conhecer. Obrigado. Legal, obrigado, Marcelo. Antes de fazer um comentário, eu vou fazer uma provocação ao Guerra aqui, tá, Bit? Porque ele até falou, aqui nós somos os caras que a gente passou aqui, pelo menos os últimos anos foram muito difíceis, né? Mas olhando aqui entre nós 5, o único que conseguiu continuar com os cabelos foi o Guerra, entendeu? Agora, é puro genético, não tem nenhuma outra razão. Agora, assim, é interessante o que vocês comentaram, né? Porque assim, a gente abordou aqui várias situações, né? Então você estava comentando lá, né, Bit, do português, e eu lembro quando eu troquei com o carro do meu filho, falei, não, você que vai cuidar do seguro. E aí você falou do endosso, e ele me perguntou, mas vem cá, tem um negócio aqui, prêmio, eu vou ganhar um prêmio se eu fizer o seguro? Eu falei, não, prêmio, não, você não vai ganhar isso aqui. Torce para não ganhar esse prêmio, entendeu? É o prêmio que você não vai querer ganhar. Então, realmente, a gente se pega, né, no dia a dia, falando algo que a gente fala há 10, 20, 30 anos, né, porque está no nosso sangue, mas a população em geral acontece isso. Salituro comentou, e eu já tive uma ocasião de eu estar numa fila no banco para pagar aquele documento para você renovar a tua carteira de motorista, e você descobre que assim, tem muitas pessoas na fila que dependem de alguém para ajudá-lo no ATM, porque ele não consegue usar o ATM sozinho. É algo que para a gente é muito trivial, né? Então, acho que todos esses pontos aqui que vocês comentaram são interessantes. Agora, Edilson, deixa eu só comentar mais um aspecto das tecnologias que a gente acha que a gente está bombando e não tá dando em nada. Esses dias o presidente falso do Banco do Brasil, o presidente do Banco do Brasil, me ligou e falou assim, Marcelo, meu filho está aqui no banco, eu queria levar ele para conhecer, a gente tem um laboratório de experimentação, ele quer conhecer o Roblox do Banco do Brasil. Eu falei, tá, vamos lá, né? Ele tem 10 anos. O menino entrou lá e brincou, não sei o quê, e virou para mim assim, mas é só isso?
Eu achando que a gente estava arrebentando, né? Mas para uma criança, ele fala assim, mas qual é o objetivo? Assim, a gente está prospectando uma nova tecnologia que a gente já acredita que em algum momento vai dar algum resultado. Mas para uma criança, eu falo assim, mas que besteira esse negócio que fizeram. Eu falo assim, o filho do presidente. Eu falo assim, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, desculpa Provavelmente interromper. você vai ganhar mais prêmio com esse. É possível, é possível, é possível. Agora, Marcelo, vou aproveitar você aqui, vou fazer uma pergunta para você e para o BIT, tá? Na pesquisa da Febraban também, um dos pontos que foi colocado foi o investimento grande em IA e o uso de dados, né? Então, assim, lá no Bradesco a gente tem 2 projetos grandes que estão nessa frente, um que a gente chama de BRAIN, lá, que é Bradesco Inteligência de Negócios, que é como é que a gente aproveita as informações do cliente, que é o ponto que você tinha até tocado, né, BIT, para dar a melhor oferta para ele, tá? E também temos aqui um projeto lá que a gente chama de CRM 2.0, que é justamente você conseguir olhar daquelas perspectivas que você tem para ele, qual o melhor momento e o melhor canal que você tem para oferecer. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho o que o Banco do Brasil, o Santander estão fazendo nessa linha. Não, eu pensei em vocês dois aqui, tá aproveitar o Marcelo e o Você BIT. quer começar, Marcelo? Posso começar? Bom, IA é um negócio interessante, né? Porque a gente fala junto de inteligência analítica e inteligência artificial numa tacada só, né? E assim, a gente tem um investimento muito consistente nessas duas, digamos, novas disciplinas de tecnologia, né? Na apresentação anterior, quem assistiu, né, o Falso Neighbor do Google falou sobre atendimento humanizado e personalizado, né? Então, são ferramentas fundamentais para que a gente possa, de fato, conhecer melhor o nosso cliente e entender o que ele precisa, quando ele precisa, enfim. E dentro daquela linha de canais, né, assim, o Banco do Brasil tem esse propósito, né, é um banco com presença física, como todos vocês, e a gente imagina que no futuro isso continua, né? Então o cliente ele vai ser atendido da forma que ele quiser, onde ele quiser e na hora que ele quiser, né? E a inteligência artificial ajuda bastante a gente nessa questão. Lá no banco, esses desenvolvimentos mais especializados, que começaram em núcleos pequenos, eles foram descentralizados, né? Então a gente tem um trabalho forte de aculturamento do pessoal, na questão de capacitá-los com essas novas tecnologias, né? Então a gente tem um objetivo de tornar o Banco do Brasil uma empresa data-driven, uma empresa orientada por dados. Então as formações em ciência de dados no banco, elas são totalmente democráticas para qualquer funcionário do banco, não só para a área de tecnologia. Então um caixa de uma agência pode fazer um curso de ciência de dados, pode ser um curso mais superficial, pode ser mais profundo, enfim. E associado a isso, a gente apresentou para eles um laboratório de experimentação, que a gente chama de Lab Light, que a gente disponibiliza todo o ferramental que a gente usa na tecnologia para que ele possa praticar e, sei lá, se interessar pelo assunto, enfim. E a mesma coisa a gente faz com inteligência artificial no sentido de centralizar o desenvolvimento para que toda equipe que está criando soluções tenha na mente dela assim, eu estou criando uma solução nova, o que eu posso fazer com analytics, o que eu posso fazer com inteligência artificial, seja na questão de dar um melhor atendimento para o cliente, seja na questão de, sei lá, eventualmente evitar uma fraude, que a gente tem tido muita fraude por engenharia social, né? Então é uma fraude que a autenticação foi perfeita, né? Quer dizer, o ladrão acessou por um device autorizado, teve as credenciais autênticas, como é que você sabe que aquilo não é uma fraude? Então vem toda uma questão de inteligência artificial associada a esse projeto. Nesses laboratórios de experimentação que eu comentei, a gente lançou um projeto que chama Lentes BB, que é Laboratório de Experimentação e Novas Tecnologias. A gente hoje tem um laboratório de inteligência artificial, que a gente formalizou uma parceria com o Instituto Mila, no Canadá, que talvez seja aí da academia o maior destaque em inteligência artificial, no sentido de evoluir as nossas soluções de inteligência artificial naquilo que interessa para a gente, né? Porque assim, não é tecnologia por tecnologia, né? Tecnologia que faça sentido para o nosso cliente, na questão da experiência, ou que faça sentido na questão da eficiência operacional do banco, né? Então, assim, só para não me alongar, eu acho que é isso aí sobre essas novas disciplinas, né? Legal. Esse tema eu sou um absoluto apaixonado, né? Comecei como trainee 26 anos atrás num projeto de marketing de relacionamento, onde não tinha tecnologia para mexer com essa volumetria de dados que existe hoje, né? Então, primeiro eu vou falar um pouco de como a indústria, de novo, a nossa indústria, ela historicamente olha o cliente como um cadastro e um CPF e uma renda, e os desafios e oportunidades que hoje a gente tem para ver isso de forma diferente, né? Então, quer dizer, um jovem que tem uma renda ali de R$2.000, mas ele trabalha e ajuda a sustentar a sua família, né? E o outro jovem que tem a mesma idade, os mesmos R$2.000, mas ele
ele consegue estudar, consegue trabalhar e ele mora com os pais, né? Hoje, no cadastro, eles são iguais. E, historicamente, a gente sempre segmentou os clientes em alta, média e baixa renda e sempre entregou de forma padronizada e segmentada a mesma experiência, porque o banco decidia como aquele cliente tinha que ser atendido, né? Você não conseguia chegar e falar assim, olha, eu quero pagar mais e ser servido daquela outra forma. E hoje em dia, isso tudo já mudou bastante, né? A gente tem muita informação, mas a gente muitas vezes continua prestando a mesma experiência, né? Na geração de valor que o Guerra falou. Será que a gente está gerando valor para os dois? Provavelmente não, né? Agora, o que eu vejo que aconteceu nesses últimos anos, eu acompanhei a jornada pela paixão pela tecnologia e pelo método, e não pelo cliente, né? Eu vejo, e me assusta muito, bom, primeiro que a gente chama cientista de dados, qualquer um que faz um if bem feito já virou cientista de dados, né? Então a gente também tem que repensar e voltar a algumas melhores práticas de marketing de relacionamento e de visão cliente, de entendimento do cliente, e não do método de machine learning ou de data lakes ou de modelagens, porque o que eu vejo no geral é que piorou os insights que nós conseguimos tirar. Eles são tecnologicamente espetaculares, mas com muito menos visão cliente do que a gente gostaria. Eu penso que se eu voltasse no tempo e tivesse a tecnologia de hoje, lá atrás, né, porque você tinha que pensar muito antes de fazer uma análise, porque simplesmente também não rodava, né? E hoje o excesso de tecnologias, o excesso de tudo, né, de dados, de CPU, de tudo, está fazendo a gente se perder muitas vezes, né? Na análise, no prazer de modelar ou de aprender uma nova tecnologia e muitas vezes esquecendo o cliente do outro lado, que acaba recebendo a mesma oferta massificada e os dois jovens acabam no final tendo a mesma experiência. O que a gente tem feito de diferente, né, nesses últimos anos? Acho que todos nós fizemos uma boa inteligência artificial para atender os clientes, né? No WhatsApp, que você deu exemplo. No nosso caso chama Gente, no caso do Bradesco chama Bia, né? Isso foi fundamental e as coisas se complementaram realmente. No CRM tem um parceiro nosso aqui, a Personetics, realmente fantástico, que a gente consegue fazer, personalizar, não é nem ali, realmente one-to-one, o comportamento do cliente você devolve para ele. Olha, você está gastando mais em assinaturas de streaming, etc. Dá uma olhada, você pode cancelar uma delas, coisas impensáveis há um tempo atrás, né? Mas eu acho que a revolução realmente vem nas análises de modelagem de crédito, né? Com o Open Finance, com o CRM, com tudo isso, realmente a gente vai conseguir entender aquele empreendedor, como o Guerra estava falando das empresas, coisas que há um tempo atrás você não fazia. E a banca, né, muitas vezes, quando você atrasava, nunca mais você ia conseguir empréstimo com aquela empresa. E hoje em dia, a gente já consegue separar, olha, aquela pessoa está em dificuldade e ajudá-la no momento que ela precisa. Mas eu atrasei o mês passado, não tem problema que eu vou te dar crédito, porque eu sei que você vai se levantar. E apoiar alguém no momento de dificuldade é o máximo, né? Porque é o nosso papel. A gente está aqui para fazer a sociedade prosperar. Então, acho que realmente é um momento muito rico, apaixonante, né? Mas, de fato, a gente tem que esquecer um pouco os métodos e pensar mais no cliente e no negócio. Isso aí, obrigado, Bit. E o que você comentou, Bit, assim, vou pegar um gancho aqui que me puxa a reflexão que assim, nós aqui somos instituições enormes, gigantes. E assim, esse ponto que você comentou, que o Marcelo comentou, eles estão muito ligados até à forma como a gente estava estruturado, né? Então, assim, tinha um modelo que era cilado, e isso daí foi crescendo por conta é um tamanho enorme. Então, para você realmente conseguir gerenciar, você tem que dividir, né? E a gente vê agora que todos nós estamos passando por uma transformação cultural dentro da empresa, né? E aí, como é que vocês veem essa transformação cultural? Vou puxar aqui uma pergunta para o Guerra e para o Salituro. Essa questão cultural
legal, e o desafio, que eu imagino que vocês não têm, eu acho que é um problema só meu, da gente conseguir encontrar pessoas aqui, como a gente faz upskilling, reskilling dos nossos times para conseguir suportar o que o Bittencourt falou, né? Assim, um cara que precisa saber de tecnologia, mas ele precisa entender do cliente. Então, assim, o objetivo dele, ele tem que entender que a tecnologia é só um habilitador. E para a gente que tem um background técnico, a gente lembra quando a gente era técnico, isso quase dói o coração, né? O bom era você saber da tecnologia profundamente, né? E não importava muito bem o cliente. Eu acho que esse é o ponto aqui. Eu queria saber como é que vocês estão vendo e vivendo isso. Mas comigo? Bom, eu sou jovem há mais tempo, né? E a minha vida, eu participei de diversas transformações, né, e mudanças, né? Eu já fui comprado, vendido, alugado, cedido, né? Participei de diversas fusões, aquisições, tirei a gravata 4 vezes, coloquei a gravata 3, né? Enfim, então toda essa mudança cultural de comportamento, né? Tobogã, escorrega, piscina de bolinha, né? Tudo isso é legal, é bacana. E trabalhar de bermuda já coloquei 2 vezes, né? Já tirei 2 vezes, enfim, tudo isso é legal, né? Eu acho que esse comportamento, né, que a gente busca diferenciado, né, e ter um escritório mais moderno, né, tudo isso acaba influenciando na atividade do profissional, e as pessoas ficam mais criativas, mais leves, é muito importante, né? Então, e essa transformação em paralelo que vem acontecendo, né, e que vale a pena justamente essa transformação de valor para o cliente, né? Porque quando você faz essas provocações, você faz para gerar valor para o cliente, e, consequentemente, trazer valor para o acionista, para o negócio, né? Porque quando você abre uma startup, por exemplo, você abre com a intenção de virar um unicórnio, né? Você não abre para perder dinheiro, né? Assim como os acionistas das grandes empresas, eles querem valorizar a empresa, mas o bem comum é o cliente, é o serviço ou o produto que a gente está oferecendo. E a gente tem que fazer isso cada vez mais rápido e melhor, né? Então, a pandemia acelerou muito esse movimento, né? Então, alguns paradigmas nós quebramos. Por exemplo, na Caixa, que é uma empresa pública, né, colocar 50 mil pessoas em home office era algo impensável. Em 5 dias, 50 mil pessoas com ferramenta de colaboração, que já era um projeto que a gente vinha caminhando com ele. 99% da área de TI foi para home office. Isso foi um paradigma até para mim, né, que lá atrás eu nativo mainframe, né, e nunca pensei em colocar área de monitoração, por exemplo, em home office, né, de mainframe, né, e de repente a gente começou a viver uma nova realidade. Isso provocou, né, uma transformação efetivamente no dia a dia das pessoas e, consequentemente, mexeu na cultura da empresa como um todo. E a consequência disso que traz também para os clientes outras oportunidades, assim como também alguns problemas no dia a dia, porque algumas pessoas acabam se perdendo um pouco com esse movimento. E aí é o que eu falo sempre, aí você, como líder, como o gerente da área, você tem que voltar lá atrás, pegar aquela pessoa para trazer aquela pessoa. Você não pode esquecer aquela pessoa que tem uma dificuldade maior na transformação, na mudança. Você não pode esquecer aquele indivíduo, porque aquele indivíduo já foi importante em um determinado momento e ele tem capacidade uma dificuldade de aceitar uma transformação, e você tem que ter a habilidade de entender isso e trazer todo o time junto, né? E nós temos, né, na Caixa, e com certeza isso eu acho que é só um problema nosso, né? Dentro da própria empresa, algumas pessoas que têm uma certa dificuldade de entender esse movimento. Então, por exemplo, a Caixa é uma empresa pública, nós estamos lá há 3 anos e meio, e nós fizemos essa bancarização, toda essa transformação digital na Caixa, dentro do nosso universo, e colocamos 119 milhões de contas, né, com um aplicativo que do auxílio fizemos em 5 ou 6 dias, e o Caixa Tem entregamos em 10 dias, e a Caixa foi protagonista disso tudo. Mas lógico que tivemos problemas, todo mundo tem problema. A escalabilidade, a estabilidade de um sistema que nasce do dia para a noite, ele precisa amadurecer. Então, o dia que está normal, está tranquilo, eu tenho 6 milhões de acessos simultâneos no Caixa Tem. Hoje está tranquilo, está calmo, está devagar, né? Então, assim, é tudo muito grande, né? Então, a gente precisa estar preparado e sem, né, que eu acho que é o mais importante disso tudo, né? Para você gerar valor para o cliente de verdade, você tem que ter pessoas que
realmente acreditam na empresa e acreditam no que a empresa tem de mais significativo. E na Caixa, realmente, você tem um time que entende a necessidade do cidadão e quer trabalhar junto com isso. Então, por ser um banco social, é algo assim, muito diferente, né? As pessoas têm... Eu posso dizer para vocês que eu ressignifiquei a minha forma de pensar e agir como profissional, porque tem algo a mais ali, né? Tem um propósito diferenciado. Então, eu acho que, tentando concluir aqui, todo mundo tem que trabalhar feliz e trabalhar com um propósito maior para poder gerar, de fato, esse valor para o cliente de forma rápida e genuína. Legal, Guerra. Legal, Dilson. Eu acho que você foi muito feliz aqui quando você deu o nosso exemplo, né, de que a gente trabalhava pela tecnologia e amava aquela tecnologia. Para responder a sua pergunta sobre transformação cultural, acho que é importante a gente começar entendendo o porquê disso, né? Porque a transformação cultural, na prática, talvez seja, na nossa opinião, a transformação mais importante nessa história inteira que a gente vem conversando. E por que isso? Quando a gente fala de ser mais próximo do cliente, que a gente está falando sobre isso aqui na última meia hora, e de construir soluções melhores para o cliente, para resolver problemas dele, acho que o Bittencourt foi muito feliz aqui de dar o exemplo, né, que agora a gente quer, de fato, ajudar o cara a se recuperar. Se ele fez o atraso, de novo, pegando o exemplo dele, e eu aprendi que este cara, se eu ajudar ele a pagar essa parcela, eu vou recuperar e ele vai poder tocar a vida dele. Concordo demais, esse é o propósito nosso. Como é que a gente faz para se aproximar? Como é que a gente faz para entender, neste exemplo e em centenas, milhares de outros, numa organização do nosso tamanho, complexa, com a quantidade de produtos e serviços que a gente tem? A única forma de fazer isso é aproximando o profissional de tecnologia do cliente. A metodologia de trabalho que a gente sempre fez foi aquela que a gente tinha alguém de negócio que entendia o problema e descrevia a solução do problema, né, e passava lá para alguém de tecnologia, que no nosso caso era lá no prédio da Moca, né, e falava, faz isso aí, rápido, barato, sem erro, me entrega o quanto antes, você já está atrasado. Né? E a gente ia lá e olhava a tecnologia e não sabia muito bem por que a gente estava fazendo aquilo. Se era um projeto de banco, se era um projeto de alguma outra coisa, meio que não importava para a gente como profissional de tecnologia 20 anos atrás. E esse é um processo que ele é lento por definição. E quando você tem lentidão na criação, você cria muito menos. Quando você tem velocidade na criação, você tem muito mais chance de testar soluções e, portanto, de estar mais próximo do cliente. Quando você traz o profissional de tecnologia para próximo do cliente, ao invés dele receber um pedido de um interlocutor, por exemplo, de negócios, e ele passar de fato a entender a dor do cliente, ele começa a ser propositivo. Ele começa a falar, para resolver esse problema é importante a gente trazer esse tipo de tecnologia. Eu diria que o desafio do profissional de tecnologia hoje é gigantesco. A profissão que os nossos times exercem, ela é completamente diferente do que ela era 20 anos atrás. Quando nós trabalhamos como analistas de sistemas, era assim que a gente chamava, a gente nem chamava de engenharia de software, a gente estava lá para entregar projeto, que alguém pedia para a gente. Né? E era um atrás do outro, era uma fábrica. Hoje os nossos engenheiros estão sentados debatendo a dor do cliente, como é que a gente resolve, como é que a gente entrega uma experiência incrível. Requer o conhecimento técnico de exatas, aquela curiosidade de fato de aprender a nova tecnologia, que hoje precisa ter muito mais e um estudo constante muito maior, porque a velocidade de inovação é muito maior, mas isso não é mais suficiente. Aquele profissional introspectivo, técnico, bom de exatas não funciona mais hoje, porque a pessoa também tem que ter esse lado humano e de empatia, e de saber se colocar no lugar do cliente, e de querer praticar soluções de criatividade em times multidisciplinares, com pessoas que têm outro perfil. Isso requer interlocução, isso requer eloquência, isso requer muita conversa, comunicação. São skills totalmente novos para a nossa profissão, super recentes, que a gente mesmo não foi educado desse jeito dentro do nosso trabalho. Né? Então, a jornada que o profissional de tecnologia teve que percorrer nos últimos anos para de fato ser alguém de excelência na profissão é gigantesca. Isso é a grande mudança cultural para a tecnologia. Outras áreas, outras profissões também requerem mudança cultural, também precisam se aproximar do cliente. Mas talvez para alguém como nós, né, dessa natureza mais introspectiva, técnica, de exatas, é uma ponte gigantesca que a gente tem que cruzar de fato. Por isso que eu digo que a mudança cultural ela é essencial para a gente conseguir criar essa organização centrada no cliente, porque sem ela a gente não monta essa característica de entendimento do cliente através de diversas óticas que habilita a solução de tecnologia, que habilita que o profissional de tecnologia levante a mão e fale, esse é o jeito para arrumar.
existe uma tecnologia que possa ser bom para o cliente. E se não for o engenheiro, se não for o profissional de tecnologia trazer isso, outros não vão trazer. Né? Então a mudança cultural, sem dúvida nenhuma, é central nessa história toda. Não, legal, Guerra, você falando aqui, assim, acho que o americano tem uma expressão que eu acho que é muito boa, que é você precisa calçar o sapato do outro. Né? Então, assim, exato. Que você está lá no teu prédio, e isso eu acho que aconteceu com todos nós, né? O prédio da tecnologia, você não sabe o que o cliente vive, você não sabia, né? O que o gestor de negócio está precisando, você recebia um calhamaço de papel e ali tinha diagramas, tinha desenhos, tinha fluxos, mas você não sabia muito bem o que você estava fazendo. Então era a tecnologia. Era a lógica do tirador de pedido, né? E eu acho que veio ele daí tirava a o pedido pastelaria. e só queria te ver no final, né? Falei assim, não fala mais comigo, né? Edilson, me permita que isso Tá que com você o prazo falou... vencido já, né? Isso que você falou foi fundamental na Caixa. Eu cheguei em 2019 e a área de TI ficava assim a, sei lá, 15 quilômetros da área de negócio, fisicamente. A primeira providência para trazer a TI para próxima do negócio, simbólico, a gente acabou com o prédio da TI e levou a TI toda junto do negócio. Porque, de fato, se a TI não estiver junto ao negócio, entendendo a necessidade do cliente, não existe. Eu afirmo com absoluta certeza, se a gente não tivesse feito aquele movimento, na pandemia a gente não estaria pronto e preparado para trabalhar com o negócio e entregar o valor que entregou. Não tem dúvida, porque esse movimento, ele é realmente o que faz a diferença, é estar junto com o negócio. Eu colocaria do lado do call center, viu? Mas o call center está lá. Então tá bom. A ouvidoria está lá, a ouvidoria está lá. E é verdade. Não, só uma curiosidade, eu vi o Guerra falando lá do CTO, né, ali na Nery, na Venda do Estado, e eu lembrei da gente, nós dois, porque eu comecei minha carreira no Itaú, fui trainee do Itaú um pouquinho depois do Guerra, né? E a gente fazia exatamente isso, né, Guerra? E levou a gente longe, tá bom? Olha lá o que você vai contar, Biti. O pior era isso, você era promovido ainda, né? Não se empolga, não se empolga. Mas eu acabei no Santander ficando no negócio a maior parte do tempo, né? E fui ouvidor e cuidei do call center e do saque, né? Então, realmente, é aí que você vê o tamanho da falta do curto-circuito que é, né? A gente acha que é uma coisa, o cliente acha que é outra, né? Você atende o cliente, você fala assim, não, mas quantas vezes o cliente passa a senha em linha para você? Ele está te falando, não, me ajuda aqui, a minha senha é isso, e a gente fala, não, pelo amor de Deus, alguém pode estar ouvindo. E está tudo gravado ali, né? Então, acho que um grande tema também nosso é a discussão da segurança e cibernética aqui nosso, né? Ô, Biti, eu estou até preocupado, porque a minha próxima pergunta era em relação a isso, entendeu? Mas até antes de fazer a pergunta, assim, o que eu acho interessante, né, que antigamente o conhecimento assim, tácito, né, que eu acho que é o que o Guerra falou, né, de você ser um bom técnico e conhecer nas entranhas o código, você conhecer a linguagem ou você conhecer a arquitetura, que nem se falava de arquitetura antigamente, né, era isso que gerava valor. E eu acho que essa história do tirador de pedido veio a questão da pastelaria aí logo na sequência, né, que é aquele que o cara ia te pedindo, você entregando um monte de coisa ao mesmo tempo. Agora, voltando para o tema de segurança, né, até vou recorrendo aqui à pesquisa Febraban, essa também foi apontado como um dos principais pontos de investimento. Né? Então, aqui eu acho que era legal a gente bater um papo e comentar assim, o que a gente tem visto do nosso lado. Né? Você comentou agora da pessoa passando a senha, né? O que a gente tem visto, o que a gente consegue ajudar não do portão para dentro, né, dos nossos muros para dentro, mas também para a sociedade, para que a gente tenha aí um sistema mais seguro. E eu queria começar aqui pelo Salituro. Bom, segurança nunca é demais. E você nunca vai estar, infelizmente, à frente. A gente tem que correr muito e investir muito para estar preparado para os ataques. Isso, segurança de perímetro, segurança na nuvem, enfim, pode ser por hardware, por software, tem diversos mecanismos, mas o fato que, principalmente no Brasil, eu entendo que o sistema financeiro é seguro de fato, né? Porém,
nós temos também pessoas aqui muito inteligentes. E a gente é todo mundo contra a gente, né? E isso também é um fato. Agora, a engenharia social, como foi dito, é algo assim muito preocupante. Eu tenho uma preocupação muito maior hoje com a engenharia social, com a falsidade ideológica, do que com o ataque cibernético. Porque o ataque cibernético é algo que você percebe, que você monitora, que você consegue estar presente o tempo todo e você consegue atuar rapidamente e você já está melhor preparado. E principalmente numa população carente, que é o cliente da Caixa, é uma população muito vulnerável. E a gente precisa educar as pessoas para que elas se protejam, né? E às vezes até dentro de casa, um vizinho. Você percebe que tivemos que fazer algumas etapas de validação no celular, porque o celular era da comunidade. Então, como o celular é da comunidade, a coisa fica mais fácil. Então, nós temos a vantagem de trabalhar muito próximo à Polícia Federal, inclusive a Polícia Federal trabalha dentro do prédio com a gente. Então, a gente tem toda uma proteção cibernética e trabalha com auxílio da Polícia Federal também, mas é algo que realmente está na nossa agenda e é uma preocupação constante. Porque essa população ela precisa, a gente está investindo muito nisso, ter educação não só financeira, mas a educação para que ela proteja não só a senha, né, mas os dados. Né? Porque, mas tem LGPD? Tem, mas o cidadão ele não sabe o que é isso. Né? O cliente ele precisa entender que ele precisa se proteger, que o banco está lá para proteger os dados dele, mas sem a ajuda dele, sem ele ter a consciência, a gente não vai conseguir vencer alguns desafios que estão aí no nosso dia a dia. Legal. Bit, você? Olha, a primeira recomendação é tenha um bom Cyber Information Security Officer, né? Porque aí você consegue minimamente dormir tranquilo. Eu acho que o que a gente vê, primeiro, né, vamos falar aqui de onde nós estamos. Nós estamos na Suécia, né? Então a impunidade aqui é muito grande. As pessoas trabalham nisso, né? Então existem segmentos da sociedade que estão o tempo inteiro trabalhando e operando para... então existem os telemarketings aí da clandestinidade com taxas de retorno de 1-2%, né? Então para cada 100 mães que vão ligar aqui, 3 ou 4 vão sim passar os dados. Olha a tecnologia falhando aí, né? Você precisa de alguma ajuda, Bit? Guerra, essa é aquela hora que a gente estava comentando que alguma coisa ia acontecer. Não, deu boot. Deu boot. O boot já está subindo o sistema Nossa, operacional. já Já foi. já. Calma, gente. Plano de continuidade de negócios aqui. Mantenha calma, foque, né? E enquanto tem outros pensando positivo, você está trabalhando para voltar a funcionar. Mas voltou dentro do SLA, tá bom? Então, então existe, primeiro, acho que quando a gente fala de cibersegurança, existe todo aquele entorno, perímetro dos nossos clientes, né? E é isso, a gente está num país onde a impunidade é muito grande, a hora que você entende o quanto que as nossas autoridades de fato conseguem investigar e punir, né? Então você vê que a impunidade é um alavancador mesmo de que continuem essas práticas. Agora, do lado corporativo, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita, está sendo feita, né? O Santander se beneficia por ser uma instituição global. Acho que esse é um lado muito positivo. Nós estamos presentes em muitos países, a nossa divisão global nos ajuda muito, a gente troca muitas experiências. E eu acho que a resposta é conhecimento o tempo inteiro. Você tem que estar se atualizando e buscando novas armas para se defender o tempo inteiro e não subestimar. Nada nunca é suficiente. Você tem que investir muito nisso para que você esteja protegido e mesmo assim você vai estar correndo risco. A engenharia social ela vai existir dentro das nossas empresas, né, ao lado dos nossos clientes, então você tem que ter barreiras para tudo o tempo inteiro e ser realmente aqui a paranoia tem que reinar, porque você não pode subestimar o risco. Marcelo? Ainda bem que no Banco do Brasil é diferente, né? Não tem esse problema, né?
Assim, não tem como não concordar com o Salituri, com o Bit, e com certeza o Guerra vai falar sobre isso. Nada é suficiente nessa discussão, né? E cybersecurity não é um problema da indústria financeira, né? É um problema de todos nós aqui, né? Cada um de vocês aí está envolvido nessa questão. Indústrias outras que não financeiras também sofrem com isso, né? A gente vê ataques aí de ransomware em indústrias siderúrgicas, né? O cara fala, vou parar o alto forno, aí pronto, acaba a indústria. Questão de indústria petroleira, gasodutos, coloca vida de pessoas em risco, né? Que pode explodir um gasoduto, enfim. É um problema aí de toda a indústria, de toda a tecnologia que a gente está envolvido hoje. Mas claro que no banco é algo que assusta a gente, né? E ainda que a gente tenha algoritmos criptográficos e várias camadas com fatores de autenticação diversas, a gente está sempre preocupado com isso, né? Mas eu vou depois falar um pouco de engenharia social, que é a coisa que apavora a gente também, com certeza no Itaú também. Mas a gente lá no banco, a gente criou uma unidade autônoma que cuida de cybersecurity, né, com um especialista nesse assunto, que tem uma equipe limitada, claro, né, que não pode ser infinita, e a gente tem infinitos atacando a gente, né? É a briga dos mocinhos contra os bandidos, né? Não tem jeito. E não está limitado no Brasil, né? A gente sofreu ataques de uma quadrilha da Romênia, né? Que assim, que é apavorante, né? Porque qualquer pessoa do mundo pode atacar hoje em dia, né? E a gente hoje no banco sofre cerca de 3 mil ataques diários, né? E assim, eles sempre tentando achar uma brecha, né? É a briga do rato e do gato, né? Você fecha uma porta, ele acha outra, né? E isso vai ser constante. Na questão da engenharia social, o que preocupa a gente é que as quadrilhas, né, do crime organizado migraram, né, os seus ataques. A gente tem o novo cangaço, né, que está atacando aí nossas agências no interior do Brasil, enfim. Mas eles migraram as ações deles e têm estruturas robustas, né, de tecnologia e atuam em cima do nosso cliente, que é o elo mais fraco da corrente, né? E é curioso, né? A gente já fez algumas campanhas no banco em relação à segurança, por exemplo, vamos renovar a senha de cartões, né? E o cliente vai numa agência do banco, um ambiente controlado, no ATM do banco, um ATM controlado, o ATM pede para ele renovar a senha e o cara fica apavorado, né? Porque o perigo físico assusta a gente, né? Ninguém passa numa rua escura tranquilo, né? E aí ele recorre ao gerente e fala assim, mas o terminal faz assim, mas não é dentro do banco, não sei. Esse mesmo cliente, ele recebe um e-mail de uma fonte duvidosa, que ele não sabe de quem é, ele clica naquele negócio, ele aí cria uma relação de confiança, porque o pessoal está fazendo isso na engenharia social, né? E ele entrega todas as credenciais, cadastra novos devices, enfim. Essa é uma coisa que preocupa a gente, né? Porque isso gera insegurança no sistema financeiro, né? Uma questão aí de cybersecurity no sistema financeiro pode paralisar a vida de todos nós aqui. Não no aspecto da segurança física, como eu comentei, da questão de oleodutos e siderúrgicos, mas o ambiente financeiro todo. Nada funciona hoje sem cartão, sem Pix, enfim. Como é que eu pago sei lá, o abastecimento do meu carro se o sistema está parado, né? E a gente tem responsabilidade sobre isso. A gente fala que a gente suporta vidas, né, como o Bittencourt comentou, e como a gente faz esse sistema parar, né? Então, assim, essa é uma discussão constante da gente. Eu acho que vai estar na nossa pauta pelos próximos, sempre, né? Não vai acabar nunca, porque a gente vai proteger aqui, eles vão encontrar outra brecha, então tá na nossa preocupação constante. Eu não consigo dormir, como o Bittencourt falou, porque todo dia me ligam para falar sobre alguma nova iniciativa, alguma nova descoberta, enfim. E eu falei, o pessoal de cybersecurity nem se reporta a mim, se reporta a área de crédito e risco dentro do banco, né? Ela tem autonomia total, faz toda a gestão da segurança do banco e demanda a gente em relação àquilo que a gente entende que a gente precisa evoluir na questão de proteção, mas nunca a gente vai estar suficientemente protegido, né? Ô Guerra, a dúvida é, você consegue dormir? Porque eu também fiquei assustado quando o Bit falou que ele conseguia minimamente dormir. Entendeu? Eu queria saber se você consegue. Defina dormir. Olha, Dilson, para tentar ser aditivo aqui, né? Meus colegas aqui acho que já descreveram bastante a nossa dura realidade nesse assunto, né? Requer realmente investimento constante, requer você estar no topo da tecnologia o tempo todo, etc. O que eu acho que eu posso acrescentar aqui, além do que já foi dito corretamente, existe, em primeiro lugar, uma oportunidade também da prevenção à fraude se aproximar do cliente, né? No mesmo raciocínio que a gente usou para a tecnologia, quando a prevenção à fraude se aproxima para entender melhor o cliente, a gente não só constrói soluções que são menos invasivas, mas a gente também entende o que o cliente entende como fraude, o que não é fraude. A gente ajuda ele a construir soluções que sejam mais intuitivas, né? Eu acho que a gente deu vários exemplos aqui de, cara, tem todos os tipos de pessoas no Brasil,
algumas que nunca usaram caixa eletrônico, outras mais sofisticadas. Se a gente de fato não se aproximar de cada grupo e entender qual é o entendimento dessas pessoas, a gente acaba muitas vezes de dentro do banco criando soluções que imaginando que o cliente vai entender, e a gente acaba expondo essas pessoas a risco porque elas não vão compreender quando é uma fraude e quando não é, porque a gente acaba complicando muito a solução. Então existe sim uma oportunidade muito grande de aproximação do cliente no combate à fraude, porque você consegue se colocar no lugar dele, como você fala, como os americanos dizem, né, se colocar nos sapatos das pessoas e construir soluções que são mais eficazes no final do dia. E eu acho que existe uma outra dimensão que tem muito a ver com um raciocínio de produto tecnológico, que é algo que vem crescendo nos últimos anos, menos uma visão projetizada e mais uma visão produtizada, que é como é que a gente, através de múltiplas indústrias, consegue criar produtos que sejam mais padronizados, sejam de biometria, sejam de acesso a informações de ataque, seja troca de experiências de produtos que funcionam de formas diferentes em diversas indústrias, para que a gente possa alavancar plataformas um em cima do outro. Hoje a gente acaba desperdiçando recurso, cada empresa trabalhando na sua solução, muitas vezes construindo soluções que são semelhantes e não construindo uma em cima da outra. Eu acho que se a gente raciocinar com uma forma mais open source, com uma forma mais com cara de produto de tecnologia e unificar esforços no combate à fraude, no combate a cybersecurity, ou melhor, na atuação em cybersecurity, acho que a gente também consegue evoluir mais rápido na eficácia aqui no combate à fraude. Legal. O Salituro tinha falado algo no início, assim, lá no Bradesco, Bit, também a área de segurança ela não fica na estrutura de tecnologia, também fica na estrutura de risco. E até você que gosta de velocidade, o nosso CRO ele faz uma provocação. Você sabe para que serve o freio do carro? Quando você falou, tem que ter segurança em tudo. Você fala, é para parar. Não. O freio é para fazer você andar mais rápido. Porque se você não tiver freio, você tem que andar muito mais devagar. Então, a gente sempre pensa naquele trade-off da segurança, o quanto ela atrapalha. E aqui o grande desafio é como é que eu penso no cliente, como o Guerra falou, para fazer alguma coisa que seja simples para ele, mas também que tenha que proteger de toda essa vulnerabilidade, que também tenha que entregar uma boa experiência. Então, esse desafio aqui é nosso. Agora, turma, eu queria falar para vocês uma coisa. Não em homenagem a nós 5, mas em homenagem ao Jô Soares, eu queria que vocês fizessem aquele... Porque, infelizmente, a gente está chegando aqui no final do nosso painel. Então, aqui foi excelente, aqui, eu acho que a discussão, acho que dava para a gente ficar mais umas 10 horas aqui falando, mas o pessoal da Febraban vai expulsar a gente. tem que voltar para a lojinha para cuidar lá da tecnologia, né? E da segurança, né? Mas eu acho que assim, o que a gente comentou aqui, e eu acho que se eu puder resumir tudo o que a gente falou, se a gente parar para pensar, são aqui 5 CIOs dos maiores bancos do Brasil e a gente não falou de tecnologia. A gente falou do cliente, a gente falou da experiência, a gente falou de oportunidade, a gente falou em como a gente se coloca no lugar dele. Então, acho que esse é o papel cada vez mais do CIO, de se aproximar do negócio, se aproximar do cliente, para a gente, de fato, se preocupar em entregar valor e não entregar tecnologia. Então, Salituro, Bit, Marcelo, Guerra, muito obrigado. Queria agradecer, para mim, pelo menos, foi sensacional esse painel. E em nome da Febraban, queria agradecer a todos também que participaram aqui e estiveram com a gente esse tempo todo. E eu queria saber se alguém dormiu, se a gente conseguiu ser efetivo.